capas do meu álbum, eu vou utilizar estas bases que nós utilizamos para colocar os tachos quentes em cima. Eu procurei umas bases redondas, mas como não encontrei, decidi que também não ia estar aí a desperdiçar o meu tempo a procurar um local onde tivesse as redondas, então decidi comprar duas em formato quadrado e depois cortá-las em redondo. Já cortei uma e vou cortar agora aqui uma com vocês para vocês verem como é que eu fiz. Para este tamanho, o molde que eu utilizei foi um pratozinho de uma chávena. Eu vou cortar aqui a outra capa para vocês verem como é que eu fiz. Depois de cortarem as vossas capas, aconselho-vos a passar com uma lixa, muito de leve para não quebrar. Este passo é apenas só para elas ficarem mais lisinhas e se tivermos cometido alguma falha a cortar com um x-ato, ela assim ficar corrigida. A janelinha de plástico é esta proteção da fita cola dupla face que eu vou aproveitar para fazer aqui a minha janela shaker. E para recortar então aqui a entrada, vou fazer da mesma forma que fiz para cortar o formato redondo da capa. Vou utilizar também um prato mais pequenino. Neste caso têm que utilizar um prato da medida da vossa janela, neste caso desta parte aqui, porque esta parte vai ficar escondida assim na parte de trás, ou seja, esta parte vai entrar para ficar sobressaída e esta parte vai ficar escondida depois com papel. Neste caso, este pratinho de café é a medida exata aqui da janela de plástico, então vou recortar, vou só alinhar aqui um bocadinho mais para a minha direita, porque aqui depois quero colocar umas argolas. Temos então aqui o nosso centro já feito e ela vai ficar assim, certo? Ele entra desta forma e depois aqui vamos colar então um papel para fazer a nossa janela shaker. Como fiz com as capas, vou passar também a lixa. Agora que passei a lixa, vou pintar a toda a volta. Vou fazer isso na capa da frente e também na de trás. Se vocês gostarem desta cor natural, podem deixar ficar. Eu vou pintar em cor de rosa, utilizando esta tinta acrílica da Vicki Boutin. E escolhi a cor de rosa porque ela vai combinar com o papel que eu vou usar. Eu vou utilizar esta Papers for You, da coleção Cute Little Bunnies and Bears, e vou utilizar aqui esta parte do ursinho para fazer a minha janela shaker. Portanto, acho que o cor-de-rosa combina na perfeição. Acabei agora de pintar, pintei também a parte exterior da cortiça e aqui pintei a parte interna e aqui repeti o mesmo processo, mas pintei dos dois lados porque ainda não decidi se vou colocar papel em algum dos lados. Agora, mediante a vossa ideia para o vosso próprio álbum, vocês têm que decidir se querem dar apenas uma de mão ou se querem dar duas. Eu pessoalmente vou deixar ficar assim porque depois vou misturar um bocadinho também de Distress Ink e de algumas carimbadas com alguns carimbos que tenho ali. Portanto, o meu vai secar só com uma de mão porque também não me incomoda ver o fundo da base. Agora, vocês depois, mediante a cor que vocês utilizarem e mediante também o estilo que vocês querem dar ao vosso álbum, têm que decidir se fica bem com uma de mão ou se fica bem com duas de mão.
Vou então tratar das decorações extra da capa para depois fazermos a nossa janela shaker. Vamos então tratar agora da nossa janela shaker. Como eu já vos expliquei, eu vou reutilizar este pedacinho de plástico, que era onde vinham as fitacolas dupla face. As fitacolas dupla face vinham assim, e eu vou aproveitar este pedacinho, que ele vai ficar assim, e esta parte vai ficar escondida. Para o papel que eu vou utilizar aí, eu inicialmente tinha escolhido esta parte aqui deste papel, mas eu vou fazer de forma diferente. Eu até tinha marcado já aqui a lápis para saber mais ou menos onde é que eu tinha que cortar, mas eu vou fazer de forma diferente. Vou utilizar antes esta parte do papel e depois vou recortar aqui o ursinho para colar depois à frente. Vou utilizar então o meu molde, que já sabem que é o prato de uma chávena. Deixem-me só ver aqui o local certo para cortar. Vou cortar aqui. Isto vai então ficar mais ou menos assim. Aqui atrás vai ficar colado e não se vai ficar a ver então o plástico. Antes de passar para essa fase, eu vou decorar então aqui a base para ficar mais engraçadinha, que eu tenho aqui umas ideias para ela.